Mais uma vez, para mim, uma alegria estar aqui com os irmãos, passar alguns dias aqui com os irmãos. E mais ainda de podermos juntos termos um tempo em torno da palavra. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Vamos ler os versos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos ter um breve momento de oração juntos, irmãos. Senhor, nós nos alegramos muito na Tua presença, de podermos nos reunir em torno da Tua palavra, de podermos nos aquietar aos Teus pés, ouvirmos a Tua voz, reconhecermos a Tua voz. O Senhor nos disse de forma muito clara que as Tuas ovelhas reconheceriam a Tua voz, e nós reconhecemos a Tua voz, Senhor amado. Nesta noite, carecemos que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor abra a Tua palavra para nós, que o Senhor realmente nos revele, nos exponha ao poder transformador da Tua palavra. Nessa noite, nos submetemos, Senhor, ao Teu falar. Nos colocamos expostos à Tua palavra, para que o Senhor possa impactar os nossos corações, transformar as nossas vidas e obter o Teu ganho nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, eu gostaria de rapidamente compartilhar alguns aspectos aí desses 2 versos de Colossenses. Creio que os irmãos já têm, de algum modo, considerado essa carta e todas as riquezas que nós temos nessa carta aos Colossenses. Os irmãos sabem que Colossenses, junto com mais algumas outras cartas do Novo Testamento, elas estabelecem como que pilares muito, muito sólidos da revelação de Deus, do propósito de Deus no Novo Testamento. Então, Colossenses, sem dúvida nenhuma, é uma dessas cartas, junto com Efésios, com Romanos e também com Hebreus. Então, nós temos 4 cartas muito importantes, mas nosso foco, então, durante as oportunidades que tivermos aqui, será extrairmos alguns aspectos aí da carta aos Colossenses e, com a ajuda do Senhor, pelo seu Espírito, termos essa palavra aplicada aos nossos corações, então. Esse texto que você tem aí à sua frente, irmão, é muito, muito significativo. Se você já teve o cuidado de estudar a carta aos Colossenses, você sabe que essa seção da carta, que vai aí do versículo 13 até o versículo 23, capítulo 1, de 13 a 23, é a seção talvez mais significativa da carta aos Colossenses, porque o tema de Colossenses, um grupo de irmãos, uma igreja que não foi visitada por Paulo pessoalmente, mas que Paulo expressa todo o seu encargo, todo o seu carinho por aqueles irmãos através dessas palavras. Então, a seção que você tem aí diante dos teus olhos é a seção mais significativa da carta. Talvez a seção mais densa de todo o Novo Testamento no que concerne à glória pessoal de Cristo. Aquilo que Ele é na sua pessoa e na sua obra. E os primeiros versos, então, vão nos ajudar de uma maneira maravilhosa a compreendermos algumas coisas sobre o fato de termos sido libertos para. Creio que os irmãos já têm, de alguma forma, considerado isso. Mas vamos manter o nosso coração em torno desses versos, procurando gastar algum tempo aqui sobre essa questão de termos sido libertos. O Senhor nos libertou de algo para Ele mesmo.
E segundo esse texto, o Senhor nos libertou do império das trevas para o seu reino de amor. Ele nos libertou para si mesmo. Então, irmão, de muitas maneiras, em esferas diferentes e de maneiras diferentes, todos nós aqui já temos alguma compreensão disso. Todos nós sabemos que fomos libertos. A questão da nossa libertação é algo muito claro para nós. E também o fato de sabermos que o Senhor nos libertou para Ele. Agora nós somos dele, somos o povo dele. Somos libertos, sim, como indivíduos, mas somos libertos como povo, o povo do Senhor. Mas eu gostaria de considerar com você, nessa questão da libertação, do fato de termos sido libertos, algumas questões ligadas, então, à nação de Israel. Você sabe que a nação de Israel, irmão, passou por 5 cativeiros muito distintos, 5 grandes cativeiros. E esses 5 cativeiros da nação de Israel, quando avaliados à luz do que esses 2 versos de Colossenses nos dizem, podem nos ajudar na nossa realidade espiritual hoje, a estarmos sendo ajudados pelo Espírito para que tenhamos uma genuína experiência, uma experiência real e profunda de que nós fomos verdadeiramente libertos. Por quê? Porque nós, como povo do Senhor, nós podemos e corremos um grande risco de sermos o povo que na posição foi realmente liberto. No que concerne à obra de Cristo, libertação completa. O Senhor nos libertou do império das trevas. A palavra nos diz de forma muito clara que o Senhor Jesus venceu a morte. Tomou nas suas próprias mãos as chaves da morte e do inferno. E nos libertou de forma cabal e completa. Isso é um fato eterno. Ninguém pode mexer nisso. E isso diz respeito a você. Agora veja, irmão, o que nós precisamos considerar aqui é se na nossa experiência nós verdadeiramente testemunhamos a libertação que já é um fato a nosso respeito no que concerne a obra de Cristo. Então, eu gostaria de avaliar esses cativeiros da nação de Israel à luz do que diz esse versículo, para que você compreenda 2 coisas. Primeiro, do que nós fomos libertos. E isso é maravilhoso. Muitos aspectos que tocam a amplitude da obra de Cristo a favor da sua amada igreja, que somos nós. Então, nós fomos libertos do quê? E esse é um primeiro aspecto. Mas também um outro aspecto que nos ajudará muito. Nós estaremos vendo que não só nós fomos libertos de muitos cativeiros, mas também nós podemos viver como povo liberto e testemunhar com as nossas vidas uma libertação que para nós, como povo de Deus, deveria ser algo experimentado. Deve ser algo experimentado. Então, irmão, o povo de Israel passou por 5 grandes cativeiros. O primeiro cativeiro da nação de Israel, grande cativeiro, é o cativeiro egípcio. A nação de Israel foi cativa do Egito. Primeiro grande cativeiro. Segundo grande cativeiro da nação de Israel, o cativeiro do deserto. Os irmãos sabem que quando foram libertos do Egito, 400 anos de cativeiro. O maior cativeiro da nação. 400 anos. Tipológico. Fala muito para nós. Então nós vamos considerar com calma cada um deles. Mas agora deixa eu só dar um panorama para você. O primeiro cativeiro, o cativeiro egípcio. 400 anos cativos do Egito. Muito simples. Todos os irmãos aqui, desde o mais novinho, sabem que o Egito é uma figura do quê, irmão? Do mundo. O irmão sabe que a palavra Egito significa aflição. O Egito é uma figura do mundo na tipologia bíblica.
Então, 400 anos de cativeiro egípcio, o Senhor os libertou. O Senhor os tirou do Egito para onde? Qual era o propósito de Deus? O Senhor os tirou do Egito para o deserto? Absolutamente não. O Senhor os tirou do Egito para Canaã, figura claríssima das riquezas insondáveis de Cristo. Então eles foram libertos o Egito para Canaã. Mas, ao sair do Egito, eles então se encontraram mais uma vez numa situação de cativeiro. O cativeiro do deserto. Então esse foi o segundo cativeiro da nação de Israel. Mas, irmão, depois do deserto, então, os irmãos sabem que eles passaram agora 40 anos no deserto. Trajeto que deveria ser feito tão rápido. Trajeto que, se fosse feito com toda a pressa, eles poderiam fazer em talvez 11 dias. Trajeto que, para todas aquelas pessoas com crianças, um trajeto de 1 ano e meio. Mas eles gastaram 40 anos. E esse é o cativeiro do deserto. Então isso fala muito para nós, na nossa experiência, do que tem ainda nos escravizado e então tem relação com o cativeiro do deserto. Então você avança um pouco mais e o terceiro cativeiro da nação é o cativeiro às nações de Canaã. Os irmãos sabem que eles chegaram em Canaã, entraram em Canaã e não expulsaram as nações que deveriam ter sido expulsas da terra de Canaã. Então se tornaram cativos daquelas nações que, pela palavra do Senhor, já estavam entregues nas mãos deles, mas eles não expulsaram aquelas nações. Então se tornaram cativos daquelas nações que estavam em Canaã. E esse é o terceiro grande cativeiro da nação de Israel. Muitos anos. O livro de Juízes, por exemplo, percorre todo esse período. Os irmãos sabem que o livro de Juízes talvez seja o relato mais negro da nação de Israel que nós temos na Bíblia. E esse período é o período de cativeiro às nações de Canaã. Então, esse é o terceiro grande cativeiro. Mas ainda eles passaram por mais um grande cativeiro. Depois, então, de já terem caminhado com o Senhor, vez por outra, o Senhor levantava um libertador, porque eles estavam subjugados por algum inimigo tirano. Então o Senhor os libertava através de um juiz, por exemplo. E eles passavam um tempo de libertação, mas logo se entregavam novamente à idolatria. E então o Senhor, depois de muitas vezes eles caírem repetidamente em idolatria, o Senhor então permitiu que eles fossem levados cativos para a terra dos ídolos, cativeiro babilônico. Então esse é o quarto grande cativeiro da nação de Israel, o cativeiro babilônico agora. E, irmão, eles que então estavam vez por outra, vez após vez, abandonando o Senhor e se entregando aos ídolos, eles foram entregues agora à terra dos ídolos por 70 anos. Irmão, isso foi um período tão terrível para a nação de Israel, que em idolatria, depois que o Senhor os libertou e os tirou novamente com mão forte, soberanamente os tirou, através daquele decreto de Ciro, profetizado tantos anos antes, o Senhor os tirou dali e Jerusalém foi novamente edificada. Então eles retornaram para Jerusalém, depois desse período de 70 anos, se encharcando de ídolos na Babilônia, em idolatria, a nação de Israel não caiu mais. O Senhor então tratou, porque o número 7 na Bíblia, os irmãos sabem que fala de algo completo,
nesse caso de uma disciplina completa do Senhor com relação à questão da idolatria. Então eles foram libertos novamente e em Jerusalém já passaram então e sofrem um quinto grande cativeiro, que é conhecido então por cativeiro da dispersão. Então o quinto grande cativeiro da nação de Israel. Nós sabemos, irmãos, que essa tipologia toda tem para nós muitas lições, muitas preciosas lições que podem ajudar você e eu no que concerne a nossa vida prática, a nossa experiência como povo liberto do Senhor. Fomos libertos? Amém. Temos testemunhado ou vivido uma vida que testemunha nossa libertação? Sim ou não? Essa então é a pergunta que todos nós, primeiro individualmente, precisamos responder ao Senhor, e também nós como congregação precisamos responder ao Senhor. Precisamos permitir que o Espírito Santo realmente nos sonde e exponha questões e situações e circunstâncias que mostrem então se em alguma esfera nós temos sido escravizados. E pelo quê? Para que o Senhor possa, na nossa experiência, romper todos os grilhões que possam estar nos escravizando, para que nós sejamos para Ele um povo que genuinamente testemunha sua glória, manifesta sua glória. Irmão, veja que antes de Paulo falar a respeito das glórias pessoais de Cristo, ele inicia essa sessão preciosa atestando, ratificando que nós fomos libertos. Irmão, como começa essa sessão? Começa dizendo que Ele nos libertou. Ninguém menos do que Ele. Paulo começa dizendo que a nossa libertação ela foi realizada em Cristo e por Cristo Jesus, não de nenhuma outra maneira, porque isso não seria possível. Então Paulo diz, a nossa libertação, o fato de termos sido libertos libertos do império das trevas, que nos escravizava, tiranizava de todas as maneiras, que talvez esses 5 cativeiros nos ajudem a compreender melhor. Fomos libertos para. Por quê? Porque Ele, o Senhor Jesus, ninguém menos, Ele mesmo, nossa libertação se processou nele. Nós não somos ou fomos libertos por nada que você e eu pudéssemos apresentar ao Senhor. Absolutamente nada, irmão. Nossa libertação foi algo recebido gratuitamente. Nossa libertação nos foi dada. Nossa libertação é pela graça, por meio da fé, para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos nós que recebemos a libertação, precisamos compreender, cada vez em uma esfera mais elevada, que a nossa libertação está sustentada, não na vida que você tem levado, não nos princípios morais que você agora entende que tem, não na sua frequência às reuniões, não na palavra que você tem ouvido. Nossa libertação está sustentada em uma pessoa, Jesus Cristo. Nossa libertação está sustentada nele e por isso ela não pode ser revogada. Aqueles que foram libertos para sempre estão em Cristo Jesus. Então Paulo começa por aí. Fomos libertos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, irmão, vamos pensar juntos nesses cativeiros. Em todos esses cativeiros que nós mencionamos, e vamos até onde o Senhor nos conduzir, o Senhor preparando outra oportunidade, então nós vamos adiante, tocando em cada um desses cativeiros. Mas vamos considerar agora, mantenha a sua atenção nesse primeiro grande cativeiro, o cativeiro egípcio.
E através desse cativeiro, na tipologia, vamos pedir ao Senhor que nos lance luz nas nossas vidas pessoais. Irmão, você sabe que o Egito, então, é uma figura do mundo. O Egito é uma figura do mundo. E o mundo, com toda essa parafernália que os irmãos têm visto muito bem, é um sistema montado, preparado, energizado pelo inimigo para escravizar você e eu. E em todos os aspectos. A tecnologia do mundo energizada e preparada para escravizar você. Quantos de nós têm sido apaixonados pela tecnologia do mundo? Quanto tempo você tem perdido para a tecnologia do mundo, irmão? Então, esse mundo, em toda a sua comunicação do mundo, a propaganda do mundo, todos os aspectos são absolutamente conduzidos pelo príncipe do mundo para, de alguma maneira, distrair você. Irmão, abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, e nós vamos ler um texto ali que vai nos ajudar um pouquinho a respeito dessa questão do mundo. 1 João. Você sabe que João, nas suas epístolas, no seu evangelho, cita muitas vezes o mundo, muitas vezes. A palavra mundo, na maneira em que ela é mais utilizada no Novo Testamento, seria no grego cosmos. Cosmos. Irmão, isso é muito interessante. Eu já, pelo que me lembro, numa outra ocasião, falei alguma coisa a respeito disso para você, mas deixa eu te lembrar. A palavra cosmos é de onde vem a nossa palavra no português, cosmético. As irmãs sabem muito bem do que eu estou falando. Cosmético. Para que serve um cosmético, irmão? Um cosmético ele serve para embelezar, para enfeitar. Então esses são os aspectos positivos do cosmético. Mas um cosmético serve também para esconder algumas coisas que não devem ser vistas, que não podem mais ser vistas. Então, essa palavra, na sua essência, nos ajuda a compreender o que o diabo procura fazer através do mundo para nos escravizar. Então tem muitas coisas nesse mundo que têm uma aparência boa, mas escondem grandes perigos, terríveis perigos. E nós precisamos da ajuda do Senhor aqui, porque o nosso discernimento espiritual precisa ser aumentado. Nós precisamos da ajuda dos irmãos. Nós precisamos expor nossas vidas uns aos outros na medida do relacionamento de intimidade que o Senhor tem conduzido e concedido a cada um. Porque nós precisamos de amigos na fé, para que nosso discernimento espiritual seja claro e nós não sejamos enganados. Por quê? Porque muitos perigos nos são oferecidos nesse mundo de uma forma maquiada, como um cosmético. Algo muito feio está escondido atrás de algo que te chama a atenção. Que segundo João usa uma palavra muito interessante para nos ajudar aqui. E o capítulo 1, aí, a partir do verso 15, vai aparecer essa palavra. Olha só, 1 João, capítulo 2, verso 15. Um texto muito conhecido dos irmãos. Não ameis o mundo, cosmos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, o evangelho é simples e radical como está descrito nesse versículo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Simples assim. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra que está dizendo isso para nós. Então, se os nossos afetos estiverem de alguma maneira voltados,
entregues, dedicados ao mundo, segundo o que a palavra está nos dizendo aqui, o amor do Pai não está em nós. Muito simples e muito sério, terrivelmente sério. Então ele continua dizendo assim, porque tudo, irmão, aqui não é 90%, nem 95%, é 100%. Tudo que há no mundo, e aí ele diz assim, a concupiscência, palavrinha interessante, irmão, a concupiscência. Essa palavra, ela fala de uma maneira muito especial do que o mundo, enquanto sistema, procura gerar em você e em mim. Então, concupiscência seria um desejo forte. Um desejo forte. Isso é uma concupiscência. Então, o que o inimigo procura fazer através do mundo? Despertar no seu coração e no meu desejos fortes. Um desejo, mas aquela vontade, mas eu preciso disso, eu preciso estar com essas pessoas, eu preciso ter essa posição, eu preciso conquistar isso, e então os princípios do mundo e a maneira do mundo de se viver vai entrando nas nossas vidas, e então nós nos tornamos como Laodiceia. Laodiceia. Nós vamos amando mais o mundo e deixando o Senhor e apostatando do Senhor em direção ao mundo. Irmão, isso é muito, muito sério. Sabe por quê? Porque talvez nós não tenhamos mais tanto tempo. Talvez nós não tenhamos mais tanto tempo. Nós temos tantos irmãos que de alguma maneira têm procurado discernir o tempo que nós temos vivido, e todos esses irmãos, salvo cada uma das, vamos chamar de inferências de um ou de outro, todos os irmãos, todos, têm tido uma convicção clara de que nós estamos nos últimos dias. Irmãos, está muito claro para muitos irmãos e precisa estar claro para mim e para você. Precisa estar claríssimo para nós que nós estamos nos últimos dias. O que isso significa, irmão? Isso significa que, por um lado, esse precioso aleluia do irmão deve ecoar nos nossos corações. Por quê? Porque o Senhor nos diz que quando essas coisas estivessem para acontecer, nós deveríamos erguer os nossos olhos e exultar, porque a nossa redenção se aproxima. Então, aleluia, graças ao Senhor. Mas, por outro lado, o mesmo Senhor que nos diz para nos alegrarmos, também nos disse para nós cuidarmos de nós mesmos, para que aquele dia não nos apanhe como um laço. E as preocupações e toda a carga e todo o nosso envolvimento com este mundo nos sobrecarregue tanto que nós percamos de vista e percamos a sensibilidade espiritual de que o nosso Senhor está às portas. Então, irmão, isso é muito, muito sério. O apóstolo João, então, nos ajuda aqui, dizendo que o mundo e o príncipe deste mundo têm usado todas as ferramentas para despertar desejos fortes em você e em mim. E esses desejos fortes, então, nos levarem a, de alguma maneira, sermos escravizados pelo mundo. Irmão, quando você olha para a nação de Israel e para tudo o que aconteceu com aquele povo no Egito, então você consegue compreender o que significa serem subjugados
em um cativeiro tão terrível e tão longo. O Egito exercia sobre eles uma pressão absoluta. No Egito, há uma diferença muito grande para a Babilônia. Os irmãos sabem que na Babilônia, os judeus, eles tinham suas casas, eles tinham até mesmo seus lugares de culto. A sinagoga nasceu na Babilônia. Então, na Babilônia, eles prosperaram, ganharam dinheiro, totalmente diferente do Egito. No Egito, eles eram escravos. Não tinham nenhuma liberdade nem para cultuar, nem para negociarem, nada. Uma escravidão completa. Eles eram escravos, completamente escravizados. Agora, irmão, você se lembra que o Senhor, quando foi libertar aquele povo do Egito, apenas fazendo um parêntese aqui, para reforçar essa questão da nossa libertação, você se lembra que o Senhor, Ele deu, através de 10 pragas, Ele executou juízo sobre o Egito. Você se lembra disso? Juízo muito claro do Senhor sobre o Egito. Mas, irmão, no início daquelas pragas e no final daquelas pragas, o Senhor fez uma distinção muito, muito clara entre aqueles que eram dele e aqueles que eram do Egito. Irmão, você se lembra que no começo daquelas pragas, o Senhor fez uma distinção claríssima, tremenda. Uma das pragas foi que houve trevas sobre toda a face do Egito, não é? Irmão, acho que nós não temos condição de avaliar o que a Bíblia diz quando ela diz que houve trevas que se podiam apalpar. Eu creio que o Senhor, Ele tenha permitido que a realidade espiritual do que é o Egito, ela se manifestasse. De modo que houve trevas, mas não era trevas de falta de luz apenas, irmão. Havia falta de luz. Não houve luz no Egito, mas a Bíblia faz uma ressalva importante. Trevas que se podiam apalpar. Muito significativo. Porque eram densas trevas. Densas trevas. Então o Senhor permitiu que aquelas densas trevas do Egito se manifestassem. Mas havia uma distinção. Há uma maravilhosa distinção. Uma tremenda distinção. Havia luz na habitação de cada hebreu. Ah, isso é maravilhoso, irmão. Por quê? Porque isso também fala muito para nós. Fala que se nós realmente vivermos na nossa experiência como povo liberto do Senhor, nós seremos como luzeiros nesta terra de densas trevas. Irmão, isso precisa ser visto nas nossas vidas como igreja, nas nossas vidas familiares. Nossas famílias precisam ser um luzeiro. Ah, nossos filhos precisam ser luzeiros. Na esfera de relacionamento que cada um tem com o Senhor, é evidente, nós não podemos transportar a sua realidade espiritual para a vida dos seus filhos. Mas seus filhos têm tido algo do Senhor, porque têm visto e têm recebido da parte dele na sua vida e na vida da sua esposa. Então isso tem manifestado uma distinção. Há uma distinção clara. Quando você é visto, há uma distinção clara. Como havia, irmão, toda a terra do Egito estava em trevas, que se podiam apalpar. Mas na casa de cada egípcio havia luz. O Senhor Jesus, Ele nos diz que Ele é a luz do mundo. E que aquele que anda com Ele não andará em trevas, mas ele manifestará a luz da vida. Então esses somos nós fomos chamados para isso, para que haja uma distinção claríssima nas nossas vidas. Assim como o Senhor fez distinção sob aquela
nação. E essa então foi uma distinção que o Senhor fez no início das pragas. Se eu não me engano, essa é a terceira praga. Agora, irmão, no final daquelas pragas, o Senhor fez uma outra tremenda distinção. Uma distinção maravilhosa. Porque você se lembra que o Senhor, ele diz que na noite em que aquele povo seria liberto, eles deveriam estar juntos dentro das suas casas, comendo apressadamente um cordeiro assado, e haveria de ser testemunhada uma tremenda distinção, de modo que o anjo destruidor, o anjo de juízo de Deus, passaria novamente sobre a terra do Egito. Mas ele precisava ver uma distinção. Que distinção era essa, irmão? Na verga, nos umbrais de cada casa, de cada egípcio, deveria haver sangue na verga daquela porta. Irmão, o sangue era o poder capaz de preservar cada casa do juízo destruidor daquele anjo que executaria então a morte de cada primogênito. Mas o anjo não entraria na casa que tivesse, irmão, tão simples, tão maravilhoso, tão cheio de realidade espiritual, da tipologia maravilhosa, na casa que houvesse o sangue na ombreira da porta. Ele então não poderia entrar. Porque o sangue, ele fazia distinção entre aqueles que seriam libertos e aqueles que sofreriam juízo. Ah, irmão, maravilhoso. Por quê? Porque o poder sobre a sua vida, capaz de preservar você no meio de toda essa situação de trevas, que sofre o juízo do Senhor e sofrerá de forma mais séria o juízo do Senhor. É o sangue de Jesus que nos cobre e nos purifica de todo o pecado. Ah, o sangue de Jesus sobre nós. É por isso que o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque vocês foram cobertos com o sangue precioso de Jesus. Ah, irmão, não apenas agora o sangue salpicado somente sobre nós, mas a Bíblia diz que nós fomos lavados com o sangue do nosso Senhor, de modo que o sacerdote, ele recebia apenas um sangue salpicado. O sangue era passado sobre a ponta da sua orelha direita, sobre a ponta do seu polegar direito e também sobre a ponta do seu dedo direito do seu pé. A tipologia maravilhosa, mas apenas salpicado, dizendo que seu ouvido, suas mãos e também seus caminhos, seu serviço e seus caminhos estavam purificados para que ele pudesse ministrar ao Senhor. Mas agora o Senhor tem um reino de sacerdotes sobre quem foi aspergido o sangue, não o sangue de bodes e de touros, mas o sangue precioso de Jesus. De modo que agora nós podemos ministrar a Ele, nós podemos ministrar como sacerdotes, agora distintos de toda essa cena mundana. Não, agora nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Não segundo a ordem levítica, porque os levitas morriam e novamente se levantava um sacerdote. Mas Jesus, uma vez por todas, ofereceu o sacrifício, a si mesmo se ofereceu, uma vez por todas, para que nós pudéssemos agora ministrar a Ele, adorar a Ele, nos servirmos uns aos outros, lavados pelo precioso sangue de Jesus. Ah, irmão, isso é maravilhoso. Nós precisamos glorificar o Senhor por isso. Mas lembre-se, essa distinção maravilhosa, ela precisa ser vista, ela precisa ser testemunhada na sua vida e na minha. O Senhor já nos distinguiu, o Senhor já nos libertou.
mas essa distinção maravilhosa precisa se manifestar em nós. Irmão, nós não podemos mais viver segundo o curso deste mundo. Irmão, você se lembra que em Efésios e Colossenses são duas cartas gêmeas, preciosas. Efésios, o Espírito Santo, através de Paulo, nos faz ver a glória da igreja e de Cristo. Em Colossenses, o Espírito nos faz ver a glória de Cristo e da sua igreja. Maravilhosas, duas cartas que colocadas juntas podem nos ajudar muito. Então, Efésios, o apóstolo Paulo diz que aqueles que são do mundo, eles vivem segundo o curso deste mundo. Irmão, o curso do mundo é o curso de um rio muito perigoso. E nós precisamos estar atentos. Nós não podemos nos envolver com o mundo. Nós não podemos permitir, na prática, que as vontades da nossa carne, que as vontades do nosso pensamento, porque é exatamente isso que diz Efésios 2. Se você quiser, abra a sua Bíblia e acompanhe lá. Nós precisamos não viver como aqueles que são do mundo. E Paulo, ele diz assim, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos deu vida. E agora nós podemos andar com uma vida nova, não segundo o curso deste mundo, que é energizado pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não mais. Nós podemos servir ao Senhor como escravos por amor, realmente nos dedicarmos a Ele, não nos entregarmos às coisas desse mundo. Agora, irmão, nós precisamos ser ajudados, então, pelo Senhor, para que essas coisas não lancem suas garras sobre nós, para que nós não sejamos escravizados por esse tremendo tirano, o mundo, e o príncipe deste mundo. Você se lembra que o Senhor Jesus, na ocasião em que foi tentado, a estratégia de Satanás não mudou. O Senhor Jesus, ele foi tentado nessa esfera que João reparte conosco lá no capítulo 2, texto que nós já lemos. O Senhor Jesus também foi tentado na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida. O Senhor resistiu e venceu o tentador em todas elas. E então, numa outra ocasião, ele diz para os seus discípulos: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Agora, irmão, a pergunta para nós, para todos nós aqui, para nos levar a dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, é a seguinte: o príncipe deste mundo nada tem em nós. Seus atrativos, suas garras não estão em nós. Não estão na nossa vida financeira, por exemplo. Os conceitos do mundo a respeito do que é trabalho, por exemplo, têm lançado garras e raízes sobre nós e nos escravizado. Ô irmão, se tem, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia. Ah, Senhor, eu quero que aquela libertação, que já é um fato a meu respeito, ela seja um fato experimentado. E este mundo em nenhum aspecto tenha garras sobre a minha vida. Irmão, será que a maneira de vestir do mundo tem tido raízes nas nossas vidas? Nós precisamos ser ajudados aqui. Será que o linguajar do mundo tem tido lugar entre nós? Irmão, você lembra que o salmista, no Salmo 1, Salmo 1, diz assim: bem-aventurado, você se lembra bem desse salmo, bem-aventurado ou feliz, 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 alegre é o homem. Você se lembra? Vamos abrir lá. Abre sua Bíblia, por favor, no Salmo 1.
Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Irmão, eu queria sugerir uma tradução alternativa aqui para você. Bem-aventurado ou feliz, alegre é o homem que não é levado ou conduzido pelas opiniões mundanas. Bem-aventurado é o homem que não anda. Andar significa seguir alguma direção. Bem-aventurado é aquele que não valoriza, que não é conduzido pelas opiniões mundanas. Então o Senhor, pelo seu Espírito, possa sondar nossos corações nessa noite. E nós sermos ajudados. Porque quantas opiniões mundanas que nós valorizamos. Há, irmãos, em conversas comuns que nós temos uns com os outros. Quantas opiniões mundanas são ferrenhamente defendidas por cristãos. Para vergonha nossa. Como nós precisamos de ajuda. Porque o mundo sutilmente vai nos escravizando. Então ele continua dizendo assim, ele não anda, primeira expressão. Segundo, não se detém. Então agora é como um passo além. Ele não, sugestão agora para você, ele não segue o exemplo. Não se detém no caminho dos pecadores. Ele não segue o exemplo de pecadores. Irmão, você lembra que Salomão ele diz assim que nós não devemos admirar, por exemplo, ele falando para os homens, ele diz assim que nós não devemos admirar o homem violento. Você se lembra disso? Salomão diz isso. E quanta admiração que há nos nossos corações como homens pelas posturas violentas de alguns desse mundo. Como nós precisamos de ajuda aqui. Não seguirmos o exemplo dos pecadores. E ele dá um passo além. Ele diz assim, não se assenta na roda de escarnecedores. Sugestão para você, não participa ou aceita rodinhas daqueles que falam contra o testemunho do Senhor. Irmão, quantas coisas que nós permitimos que sejam ditas ou que entrem pelos nossos olhos ou pelos nossos ouvidos que ofendem o nosso Senhor. Isso é nós nos colocarmos junto de escarnecedores. Mas o salmista diz, antes, para que você não fique à deriva, para que você não fique errante no meio de todas essas opiniões, exemplos e rodas. Antes, medita, tem prazer na palavra do Senhor. Se assim for, você será como uma árvore plantada. Ah, irmãos, maravilhoso o exemplo, porque está se estabelecendo aí uma raiz, uma relação entre raiz e fruto muito maravilhosa. Está dizendo, olha, o seu testemunho, a sua realidade espiritual, ela será diretamente proporcional às suas raízes, ou ao lugar onde você estiver lançando raízes. Porque, irmão, você se lembra que o Senhor, ele disse, mais uma vez, que haveria uma distinção entre os filhos do reino e os filhos do mundo. Ele disse que os filhos do reino seriam como o trigo, e os filhos do mundo como o joio. Irmão, você sabe que quanto mais o trigo cresce, o que acontece com ele, irmão? A sua espiga pesa, então ele se curva. Ah, que exemplo simples, mas cheio de realidade espiritual. Será que nós temos sido tratados na nossa arrogância?
Será que nós temos sido tratados e levados e conduzidos a um espírito dócil e humilde, quebrantado? Ou nós nos levantamos todas as vezes que de alguma maneira nós achamos que temos direito, e são muitas delas. Nós praticamente achamos que temos direito todas as vezes. Irmão, e aquele que tinha todo o direito, ele abriu mão de todo o seu direito. Ele tinha todo o direito de ser reconhecido não somente como Filho eterno de Deus, mas ele abriu mão de todo o direito de ser reconhecido como homem perfeito e aprovado. Porque no Monte da Transfiguração o irmão sabe que o Senhor recebeu esse aval. Eis aí o meu Filho amado, nele eu tenho prazer e a ele vocês devem ouvir. Então ali ele estava recebendo um atestado de que ele como homem aprovado, perfeito. E dali então, se ele tinha todo o direito de dali ascender aos céus. E então um homem perfeito estaria diante de Deus. E haveria um homem nos céus agora. Mas Deus nunca teria uma família. Deus nunca teria uma família. E aquele que tinha todo o direito, ele abriu mão do seu direito e abraçou a cruz. E então desceu aquele monte e subiu o monte que você e eu deveríamos subir. E ele subiu o Monte Calvário. E então ele se entregou por nós. De modo que aquele que tinha todo o direito abriu mão do seu direito. Então deixou para nós o exemplo, não para nós seguirmos o exemplo dos pecadores, mas para nós nos achegarmos a Ele e aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Como nós precisamos. Então, o Salmo 1 estabelece essa relação preciosa entre raiz e fruto. Irmão, a raiz é um determinante da sua saúde espiritual. Você sabe que a raiz de um cedro do Líbano, que é a árvore a qual o Senhor nos compara, Ele compara você e eu, Ele diz que nós somos como cedros do Líbano. Salvo em Oséias, que nós temos uma comparação maravilhosa. Mas vamos focar aqui. Irmão, você sabe, segundo a botânica, quantas vezes que uma raiz de cedro é maior do que a árvore? Em torno de 20 vezes. Irmão, o cedro é uma árvore frondosa. Uma magnífica árvore. O que é visto é magnífico. Mas, irmão, a sua raiz é 20 vezes maior. Do que fala isso, irmão? Isso fala que a sua vida espiritual, que ninguém vê, precisa ser muito maior do que aquela que os outros veem. E como nós precisamos de ajuda aqui, sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade hipócrita. E nós podemos absorver esse estilo de vida. Então, sermos aqueles, como cristãos, que aparentam aquilo que nós não somos e não temos. Irmão, você se lembra que o Senhor Jesus, quando olhou para uma figueira, que já estava com folhas, e as folhas são um sinal de fruto, então ele foi procurar fruto naquela figueira e não encontrou, ele amaldiçoou aquela figueira. E aquela figueira secou. Porque o Senhor, Ele não aprova, Ele corrige e disciplina a hipocrisia. E a hipocrisia é um mal do nosso tempo. Aparentarmos mais do que na realidade nós somos. E nós precisamos aprender a realidade espiritual do que é a família de Deus, para nós nos respeitarmos na espiritualidade e no
na altura da caminhada em que cada um se encontra e não exigirmos demonstrações hipócritas uns dos outros, mas realmente termos, segundo o apóstolo Paulo nos ajuda em Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, se eu não me engano, no versículo 7 ou 8, depois o irmão confira ali, mas é no capítulo 12, onde começa a sessão prática de Romanos, e então Paulo está conclamando aqueles que receberam todo aquele ensino poderoso de Romanos, desde o primeiro capítulo até o 11, então ele diz, agora eu rogo, faço um apelo, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se você continuar, Paulo diz assim, que nós precisamos ser aqueles que têm, uma justa estima. Que têm uma justa estima. Não uma superestima. Não que pensam de si mesmos além do que na realidade são. Nem uma baixa estima. Pensam de si mesmos menos do que na realidade são, mas uma estima equilibrada, uma personalidade equilibrada, uma personalidade fortalecida pelo fato de que nós fomos aceitos no amado, de que no amado todas as nossas culpas foram levadas, de que nós no amado não somente isso, mas fomos capacitados para responder a tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Então nós podemos viver equilibradamente para a glória do nosso Senhor. Ah, irmão, como nós precisamos disso? Como nós precisamos de ajuda? Nós precisamos parar por aqui então, o Senhor preparando uma outra oportunidade. Nós então avançamos aí nesses outros cativeiros que nos ajudarão com mais exemplos práticos da altura que nós nos encontramos na nossa caminhada. Então, que o Senhor nos conceda a graça. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, como nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos tem aberto os olhos. O Senhor tem aberto os olhos do nosso entendimento e tem nos feito ver com clareza. Mas, Senhor, melhor seria que nós não víssemos, se nós estivermos vendo e não estivermos experimentando. Nós queremos não somente ver o reino, ó poderoso Espírito Santo, vem sobre nós, realiza teu ministério nas nossas vidas, nos faz ver o reino, mas, Senhor, nos faz entrar no reino. Nós queremos não somente ver, mas nós queremos entrar nas realidades espirituais que temos visto. E, Senhor, como é tremendo nós proclamarmos a nossa libertação. Mas, Senhor, maravilhoso é também nós experimentarmos a libertação que o Senhor realizou nas nossas vidas. Então, para isso, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor nos ajude pela sua palavra, que o Senhor nos ajude pela comunhão, que o Senhor nos ajude, Senhor, pelo mover das circunstâncias, para que nós sejamos levados ao arrependimento onde for necessário. E então, Senhor, alcance nas nossas vidas aquilo que o Senhor tem desejado alcançar. Um testemunho vigoroso para o teu agrado, para a tua glória, um aroma suave ao Senhor. Senhor, mas bendito seja o teu nome pelo teu incansável trabalho, pela tua fidelidade. Nós te bendizemos. Graças te damos, Senhor. Amém.